Olá, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. PIB do agronegócio brasileiro cresceu 0,36% nos primeiros 5 meses deste ano. Exportações de milho do Brasil no acumulado de agosto já somaram mais de 3 milhões de toneladas. E as exportações de soja tiveram uma safra recorde, atingiu de janeiro a agosto mais de 54 milhões de toneladas. Exportação de mamão segue em patamares recordes na parcial de 2017. E você vai conhecer as plantas medicinais que controlam a cistite, uma inflamação da bexiga. E a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva vai comentar sobre alimentação na prevenção do colesterol. O agronegócio está começando. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que é da Exalc-USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, mostraram que o Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio brasileiro, cresceu 0,36% nos primeiros 5 meses deste ano, em comparação com o igual período do ano passado. No mês de maio, o setor primário cresceu 0,4%, o agroindustrial também 0,4% e o setor de serviços 0,39%. Nos primeiros 5 meses deste ano, foi destaque a expansão de 4,06% na agropecuária. O crescimento da agroindústria em maio, o primeiro índice positivo desse segmento desde setembro do ano passado, também contribuiu para a melhoria do comportamento do PIB no agronegócio. As boas perspectivas de safra agrícola devem continuar impulsionando o agronegócio até o final deste ano. E a expectativa é que o ramo agrícola cresça 1,6% em comparação com o ano passado. As exportações de milho do Brasil no acumulado de agosto somaram mais de 3 milhões e 300 mil toneladas, com os embarques diários mais que dobrando ante a média do mesmo mês do ano passado, enquanto as vendas externas de soja do Brasil no acumulado de 2017 até o momento já marcam um novo recorde anual, de acordo com dados divulgados agora nesta semana pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. Os embarques de milho nas 3 primeiras semanas de agosto, em ano em que o país colhe uma safra recorde, já são os maiores volumes mensais registrados pelo Brasil desde fevereiro do ano passado. E quando atingiram aí 5 milhões e 400 mil toneladas no mês completo. O Brasil é o segundo maior exportador global de milho, atrás apenas dos Estados Unidos. Pela média diária, as exportações de milho atingiram quase que 236 mil toneladas no acumulado do mês, ante 111 mil toneladas na mesma média de agosto do ano passado. Os embarques de milho do país, que tradicionalmente ganham ritmo no segundo semestre, são importantes neste ano para ajudar a reduzir o excedente interno de uma safra de mais de 97 milhões de toneladas. Já as exportações de soja do Brasil, que também colheu aí uma safra recorde, atingiu de janeiro até a 3ª semana de agosto aproximadamente 54 milhões de toneladas, superando as 54 milhões e 300 mil toneladas do recorde anual anterior registrado em 2015. O Brasil, maior exportador global de soja, embarcou no acumulado de agosto mais de 3 milhões e 600 mil toneladas, também segundo dados da SECEX. Ainda que estejam em um ritmo menor, os meses anteriores, as exportações de soja devem registrar alguns volumes adicionais nos próximos meses, uma vez que o setor estima um recorde de 64 milhões de toneladas para este ano. Já as exportações maiores
também ocorrem após uma colheita de uma safra recorde no país, que deve bater aí 114 milhões de toneladas na safra de 2016-2017, ante 95 milhões de toneladas na temporada anterior, que foi atingida pela seca. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje, aqui no estado de Goiás. Nós teremos para a maioria dos municípios períodos de sol intercalados com períodos curtos de nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 36 a máxima e 23 a mínima. Minas Sul, 34 a máxima e 15 a mínima. Posse, 29 a máxima e 17 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 20 a mínima. Cabeceiras, 27 a máxima e 13 a mínima. Itaberaí, 31 a máxima e 17 a mínima. Cristalina, 26 a máxima e 13 a mínima. Mineiros, 31 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 29 a máxima e 16 graus a temperatura mínima. Exportação de mamão segue em patamares recordes na parcial de 2017. E você vai conhecer as plantas medicinais que controlam a cistite, uma inflamação da bexiga. E a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva vai comentar sobre alimentação na prevenção do colesterol. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva. Ela é especialista em nutrição clínica e esportiva e nós vamos falar sobre a alimentação na prevenção do colesterol, que é a gordura, o aumento da gordura no nosso organismo. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bom? Carolina, o excesso de gordura no corpo pode dar um problema e levar até a morte, né? Pode, a gente tem tanto a gordura boa quanto a gordura ruim no organismo. Quando se tem um aumento dessa gordura ruim nesse organismo, devido ao excesso de comidas gordurosas, ao excesso de açúcar, quando a pessoa, o indivíduo, ele ingere uma alta quantidade de fritura. Então, quando a gente tem esse excesso, pode sim trazer vários prejuízos e, dependendo do caso, até a morte, porque esse colesterol pode coagular e entupir alguma veia, onde que pode ter um derrame, pode também trazer um AVC, então são casos mais graves. Bom, e o que a gente tem que fazer para evitar comida gordurosa? Como é que a gente conhece? Enfim, no geral, o que se faz? Para evitar esses tipos de alimentos gordurosos, Antônio, a gente até já falou um pouquinho no programa passado em relação às gorduras, né? Então, evitar a questão de óleo de soja, aqueles óleos vegetais, a margarina, preferir a manteiga de leite, substituir esses óleos vegetais pela banha de porco em menores quantidades, evitar fritura em alta quantidade ao longo da semana, carne com aquela gordura aparente, a gente pode estar retirando também para ter uma diminuição no colesterol. Lógico que tudo tem que ter um controle, Antônio. Quando também a gente diminui uma alta quantidade de gordura, pode ser com que a pessoa tenha uma queda de gordura no organismo e não transforme, acabe não formando hormônios, porque os hormônios são feitos através do colesterol. Só que, neste caso, a gente está falando do colesterol ruim, do que traz malefício. Então, evitar realmente as gorduras saturadas, que são esses alimentos que eu acabei de dizer, e preferir, sim, as gorduras insaturadas e alimentos ricos em fibra. A gente, quando fala em gordura, a gente lembra logo de gordinho, né? Isso. O gordinho, geralmente, tal. Esse já tem uma propensão muito grande, né, a ter problemas sérios. Mas e o magro? O magro também pode ter excesso de gordura? O magro também pode ter, sim, o excesso de gordura, é onde que a gente chama aqueles magros falsos, né? Que o biotipo é de pessoa magra, mas se a gente for fazer algum exame para detectar o percentual de gordura, vai dar uma quantidade elevadíssima. E esse tipo de pessoas, Antônio, são as que trazem também maiores problemas. Por quê? Elas acham que estão tranquilas, que não tem problema nenhum em relação a colesterol, mas aí acabam ingerindo alimentos com alta quantidade de gordura, alta quantidade de açúcar e pode sim ter um risco do aumento do colesterol, de triglicérides, ter algum problema em relação à pressão. Então, tudo isso pode estar sim acarretado às pessoas magras.
Saiu até uma reportagem na Veja, semana retrasada, falando que em algumas pessoas obesas, não dão, quando vai fazer exame, né, não tem problema nenhum de colesterol. Mas mesmo assim, as pessoas obesas ainda correm risco de AVC, de infarto, devido à circunferência abdominal, que é em alta quantidade. Essa pergunta eu te fiz do magro, porque há mais ou menos umas 3 semanas, um conhecido meu, magro, mas magro mesmo, Antônio, tive um problema sério. O que foi? Aí ele falou que ele estava com colesterol lá em cima. Ele falou, nunca passou pela minha cabeça que com o meu corpo eu imaginava que só gordinho que tivesse. E eu não sabia que, até ele falou, eu não sabia que magrelo também tinha problema. Ele falou, olha, quase que eu fui, viu? E está agora num tratamento muito sério para tentar resolver esse problema. É o que a gente fala, né, que são os falsos magros e tem que ter um cuidado maior ainda. Se estiver passando mal, se tiver às vezes com a pressão alterada, procure realmente um especialista para ver o que está acontecendo, porque pode ser o aumento do colesterol. Quer dizer, então a recomendação que você faz é que pelo menos de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, de ano em ano, a pessoa faça um check-up? Tem que fazer, não tem? Tem que fazer um check-up e principalmente através do exame de sangue. Então, às vezes não necessariamente de 6 em 6 meses, mas de ano em ano é importante ser feito esse exame, né? E caso a pessoa já tenha detectado que está com aumento do colesterol ruim, aí sim tem o controle de 6 em 6 meses, fora alimentação. Então, preferir frutas, preferir alimentos integrais que tenham realmente uma alta quantidade de fibra e que não deixe absorver tanta gordura durante as refeições. Alimentar-se de 3 em 3 horas, de preferência em quantidades menores, né? Fazer essas refeições de 3 em 3 horas, mas em quantidades menores. Ingerir água ao longo do dia e não esquecer também da atividade física. Essa atividade física, muita gente malha, vai em academia e tal, mas a caminhada também já resolve muito, né? A caminhada em torno de 30 minutos já tem um efeito bastante benéfico, tanto na parte respiratória, como também na queda desse colesterol, caso esteja alterado. Então, 30 minutos por dia já vale. Então, tá bom. Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Obrigada, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que a exportação de mamão segue em patamares recordes agora nesse início de ano. Você vai ver também que as plantas medicinais que controlam a cistite, que é uma inflamação da bexiga. Nós voltamos já. Os envios de mamão, as exportações de mamão, seguem em patamares recordes na parcial deste ano. Segundo a equipe do CPEA, do Hortifruti CPEA, a baixa demanda pela fruta no mercado interno tem pressionado as cotações nacionais, aumentando assim o volume de exportação no período. Além disso, a disponibilidade da fruta ela aumentou frente a 2016, o que pode estar atrelado às altas dos preços no primeiro semestre de 2016, que estimularam o cultivo. E agora, ao retorno de chuvas frequentes nas principais regiões produtoras, elevando a produtividade. Assim, entre janeiro e julho deste ano, o Brasil exportou 26 mil toneladas de mamão, um volume 21% maior do que no mesmo período do ano passado, segundo dados da SECEX. Em receita, as exportações de mamão totalizaram 27 milhões de dólares, um aumento de 8% na mesma comparação. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara é farmacêutica, fitoterapeuta, homeopata, trabalha em saúde pública no Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma. Doutora Mara Rúbia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, bom dia a todo mundo, né? Doutora Mara, no programa de hoje nós vamos falar de um problema que é muito comum nas pessoas, né? Muito. É uma infecção nas vias urinárias, né? Exatamente. Chamada de cistite. Cistite. O que é cistite? Cistite realmente uma infecção que normalmente é bacteriana, pode ser fúngica também, mas na maioria das vezes é por uma bactéria. E essa cistite, normalmente essa inflamação da cistite está mais relacionada com a bexiga ou com as partes mais inferiores, mais baixas, né? E tem várias causas, né?
Arde para urinar. Arde, a pessoa começa a ter vários sintomas como dor, né? Dor a urinar, urina em pequenas quantidades, às vezes aumenta a temperatura, né? A pessoa Fica sente meio turva a urina, não turvo, né? Então, sim, na realidade essa infecção, né? Tem várias causas. Pode ser até por pouca ingesta de água, às vezes a pessoa, ou contaminação mesmo, né? Por isso que é importante a pessoa ter muito cuidado em relação à higiene, né? Principalmente no caso da mulher. A mulher, né? principalmente, é que pega mais, né? Pega mais. E pode ser a pessoa que tem uma atividade sexual e não usa preservativo e pode haver essa contaminação. Então, são vários problemas que São ocorrem. várias causas, né? Mas parece que um dos mais comuns realmente é a falta de cuidado, né? A falta de cuidado, claro. E também a questão muitas vezes as pessoas, essa questão da higiene que a gente está falando, a pessoa às vezes, essa bactéria às vezes vem do próprio ânus, né? Então, das fezes, e aí, dependendo dos cuidados, pode ir para o canal urinário, né? Bom, Canal vamos dizer o seguinte, em condições normais, uma pessoa que mora numa propriedade rural percebeu esses sintomas, está doendo a bexiga, está ardendo na hora de fazer xixi, a urina está meio turva, está urinando muito pouquinho, tal. Quer dizer, ele fala, parece que é. Parece que é. Quer dizer, às vezes, geralmente tem cura, tem... A cistite, ela é uma infecção, claro, né? Que tem que ser tratada. Claro. A gente vai falar um pouco de plantas que ajudam, mas tem casos que a pessoa realmente, às vezes, tem que procurar um antibiótico, né? E tem que fazer um diagnóstico com o médico, né? Rápido, porque é uma infecção, né? Então, a pessoa não pode descuidar, a pessoa tem que realmente ir logo para o médico. E com infecção não se brinca, Com infecção não se brinca. É verdade. Né? Então, mas esses cuidados, maior ingesta de água, que muitas já ajuda muito. Muitas vezes até a própria falta de água já pode provocar. Tá certo. E outras causas também, como até quem faz muita radioterapia ou quimioterapia, a imunidade baixa pode favorecer. Doutora Mara, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar das plantas medicinais que controlam ou combatem a cistite. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas e nós estamos falando sobre a cistite, uma infecção que acomete principalmente as vias urinárias. E agora nós vamos falar das plantas medicinais que controlam ou combatem a cistite. Doutora Mara Rúbia, a maioria dessas plantas a gente tem em propriedades rurais, né? Tem. Como, por exemplo, a quebra-pedra e a cavalinha, né? Essas duas plantas são bem importantes nesse sistema urinário, mesmo na questão da bexiga. Então, são plantas que realmente vai combater o processo inflamatório, a infecção, a própria bactéria e vai ter uma ação anti-inflamatória também. Ajuda muito, Ajuda também, ajuda muito. Bardana e salsa. Bardana e salsa. A salsa é essa salsinha? Essa salsa é nossa que usa na alimentação também. O chá dela, ou a tintura, ou o extrato, mesmo o pó, tem um efeito bom. E a bardana também, é uma planta que tem uma ação boa nas vias urinárias. Chapéu de couro e tem uma aqui que eu nunca ouvi falar, uva ursi. A uva ursi é uma planta muito utilizada em infecções urinárias. É mesmo, né? E além da infecção urinária em si, na própria cistite, né? E ela é de qual região, essa uva? Ela dá em várias regiões, inclusive na nossa região aqui também. É mesmo, é? Também. Nossa, eu não sabia, não. A planta bem eficiente. O chapéu de couro é bem usado, Não, o chapéu de couro é muito utilizado, né? As pessoas que estão na zona rural têm, né? Facilidade de conseguir, né? Dente de leão e camomila. Essa daí é tranquila, né? Dente de leão e camomila. Todas duas têm ação boa, como anti-inflamatória. O dente de leão é bem importante, tem ação diurética também, né? Uma ação anti-inflamatória das vias urinárias e da bexiga, né? Tem aí o abacateiro e o cabelo de milho. Todas duas também são usadas, né, nessa parte comuns, das vias aéreas, né? Das vias aéreas, não, das vias urinárias. Das vias urinárias. Então, todas duas têm ação anti-inflamatória e diurética. No caso do abacateiro, a gente utiliza as folhas. As folhas. As folhas mais novas. Não, normalmente a gente usa folhas já um pouco mais velhas. Depois, de preferência uma folha média, seca. né? Média e seca. Deixa secar. De preferência seca. Deixa secar e faz um chá. E pode ser chá ou pode ser
a tintura também. Né? Ou o próprio extrato, né? Agora, no caso do cabelo de milho, a gente pegaria o cabelo de milho quando ele está novinho ainda, tal? Não, já desenvolvido. Já desenvolvido? Já desenvolvido. Aí vai secar também, depois de seco. Ele seco, se pegar ele seco não serve, não? O ideal é pegar ele não... Verdolengo. Ele já bem secar. maduro, mas não seco, totalmente Entendi. seco. E fazer um chá dele. Pode fazer dele fresco ou dele seco.